Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Empreenda BSB. Meu nome é Juliana Vasconcelos, apresentadora de vocês. E hoje eu tô com uma convidada maravilhosa aqui que eu tava muito ansiosa para receber, Leninha. Olá, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra de estar aqui com vocês. Muito A legal. galera super jovem que está aí totalmente envolvida com empreendedorismo, né? Obrigada Sim. pelo convite. Ai, nossa, é uma honra estar aqui com você, Leninha. Eu falei Obrigada. pra você várias vezes, e a gente sempre repete, mostra pro pessoal que tá assistindo a gente, tanto ao vivo, em qualquer horário que eles estejam assistindo, que o objetivo do Empreenda BSB é justamente a gente poder impulsionar e fomentar o empreendedorismo, né? Que, na verdade, ser empresário hoje é desafiador, É sempre foi. desafiador, com certeza. Mas hoje, quantos anos você tem de carreira hoje? Eita, complicada essa pergunta, hein? É muita experiência. Muito. Eu na área de gastronomia eu tô há 23 anos. 23 anos, que 23 legal. anos. E você consegue perceber de antes, de quando você começou para hoje, é uma diferença muito brutal? Sim, porque na época que eu comecei, primeiro, que eu era muito jovem. Segundo, que no meu ramo, a coisa vem avançando com uma rapidez muito grande, Muito né? grande. Então, assim, a coisa da inovação, da tecnologia, isso tudo dentro da gastronomia é muito forte. E você acaba tendo que acompanhar isso, porque se você não acompanhar esse avanço, tanto da inovação quanto de tecnologia, você fica para Você fica pra trás. trás. E empreender é isso, é você realmente fazer diferente, né? Sim. Tem que se Então, destacar de alguma forma no tem que se mercado. destacar. A gente tem que realmente correr atrás daquilo que o público quer e sem copiar, né? Sem estar oferecendo aquilo que já tem no mercado. E para chegar hoje onde você está, conta um pouquinho sobre sua história, quem você é, o que que você fez, como foi para chegar até aqui? Pois é, menina, é uma carreira longa aí. Eu, na realidade, eu sou mineira, né? Que legal. Interior de Minas mesmo. Da Comecei fazenda? da roça, vamos dizer assim, né? Ali da cidadezinha do interior, Que legal. aquela cidadezinha pequenininha e tal. E lá naquela época, a gente está falando aí, eu bem criancinha mesmo, eu já acompanhava a minha mãe à beira do fogão. Então, assim, eu já estava ali, né, bisbilhotando, mexendo panela, colhendo verduras, Que na legal. horta com ela, ajudando o meu pai, porque todo mês ele matava um porco, e aí juntava toda a meninada para poder fazer linguiça, fazer chouriço, e virava aquela farra, né, da família ali, Sim. quando se matava o porquinho feliz, né? E ali a gente foi aprendendo. Então, naquela época lá, eu já aprendia com a minha mãe algumas técnicas que hoje são famosas, Nossa, que né? E a gente legal. não sabia, lógico que não. A gente Sim. usava lá no interior um método de conservação que hoje é sofisticado, vamos dizer Entendi. assim, Mas faz né? parte do dia a dia de vocês. Pois é. Então, assim, por exemplo, a carne na lata, né, que é tão famosa e tal, a carne na lata, que hoje chamam de confit, que é o alimento que é cozido, coccionado na gordura, em cocção baixa, né, em baixa temperatura, por longo tempo, e que isso tira toda a atividade de água do alimento e faz com que ele se conserve dentro de uma gordura. Então, isso naquela época a gente já fazia, Vai fazer minha mãe e isso. meu pai já faziam. E aí eu venho com essa vivência desde muito pequenininha. Ninguém era gastrônomo lá, não, era aquela coisa bem caseira mesmo. E aí, quando eu chego em Brasília, eu continuo meio que sendo a pessoa da vez, que era quem cozinhava para os amigos. Então, tem um aniversário do fulano, a Leninha Chama a faz a Leninha. feijoada. Tem não sei o quê, a Leninha faz não sei o quê. Então, assim, virou aquela farra de eu cozinhar para os amigos, E tudo você quanto é ainda festa. não tinha feito gastronomia, Não, nada? não, só gostava Que mesmo, legal. né? Ali de cozinhar, sempre estava à beira do fogão e pesquisando ingredientes, gostava muito de inovar, de testar, né? Muitos ingredientes de forma a criar pratos novos, mas tudo assim, para satisfazer os amigos, enfim, aquela Sim. coisa toda, a Pra estar à família. mesa, naquele momento de alegria, de É, contração. Como que a comida une as pessoas, né? une a comida, a gente fala que ao redor antigamente era ao redor do fogão, né? Hoje ao redor da mesa as coisas são muito mais fáceis, É né? São muito verdade. mais fáceis. A gastronomia realmente ela é uma forma de
de amor, né? É uma linguagem de amor, vamos É dizer uma linguagem assim. de amor, com certeza. Então, assim, a gente que está na área, a gente que trabalha, a gente que cozinha para o público, a gente tenta levar amor através da comida. Então, eu costumo dizer muito para quem quer empreender com gastronomia que o primeiro passo é você realmente gostar de gastronomia. Porque não adianta também você ir fazer uma coisa que você não gosta, só por dinheiro, ou só para poder. Ah, porque o mercado está em crescente, em constante crescimento e tal. Não é só isso. Então você tem que gostar Sim. realmente, Até porque né? tanto empreendedorismo, eu sou uma amante da gastronomia, não sei técnicas, mas eu amo, primeiramente, comer, mas também eu amo cozinhar. Então, quando eu falo muito de gastronomia, tem convidados que trabalham com gastronomia, nossa, meu olho chega a brilho, assim, porque é uma área que eu gosto muito, mas é o que você falou, né? Não adianta nada você começar um negócio se é uma área que você não gosta, porque o É, próprio empreendedorismo já é desafiador. E a gastronomia ainda mais, porque é é. uma área que você está sempre tendo que estar presente. Sim, constante crescimento, mas também em constante inovação, né? Você tem que se adaptar ao mercado, tem que se adaptar ao momento que você vive, né? E senão você é atropelado. Eu Você lembro é que teve uma minha atropelado. época, eu acho que foi 2010 por aí, que foi quando a gastronomia molecular, né, começou a Uhum, bombar, né? Aí uhum. todo mundo queria fazer caviar de tudo, né? É. A gastronomia molecular, ela é uma técnica, vamos dizer assim, que foi uma tendência, mas que não, não ganhou tanto Tanto espaço, destaque, né? é. Ela criou um boom, foi um boom Sim. ali da história da gastronomia molecular. Só que é uma coisa assim que comercialmente falando, não é viável. Sim, até porque o investimento é muito alto. Além da questão do. Eu acho que até mais do que o investimento Uhum. é a questão do paladar mesmo, Entendi. tá? É do paladar. Então, assim, o molecular é para você viver uma pequena experiência e não para você trazer isso para o seu dia a dia. Entendi. O dia a dia, vamos dizer assim, arroz com feijão, Sim. né? O molecular, ele é aquela coisa ali de ter de ser uma experiência, Conhecer alguma coisa ou um nova. destaque, ou Entendi. um detalhe em um prato. Entendi. Nada mais do que isso, porque Não ela enche o bucho nunca vai também. ser. Hã? E não enche o bucho também. Não, pois é. Ela nunca vai ser uma refeição de verdade, né? Um prato que realmente vai saciar e tal, aquela coisa toda. Então, é uma coisa que é realmente para ter destaque, fazer charme, Legal. vamos dizer assim, Não, isso é né? essencial a gente entender esses diferenciais, tanto na gastronomia quanto no negócio de uma forma geral, porque a gente vive num tempo em que as pessoas elas querem se levar muito pela onda, né? Ah, o que que tá em alta? O que que as pessoas estão querendo? Mas coisas que não são atemporais, são coisas muito momentâneas. Uhum. Imagina, a pessoa que investiu tanto dinheiro, tempo, estudando gastronomia molecular, e etc e tal, acabou que ficou meio que parada ali naquele momento. Não. Eu acho assim que vale a pena para gente para quem é gastrônomo, né? Para quem tem uma operação gastronômica, sim, você ter vai Mais fazer repertório uma espuma, um também. toquezinho de alguma coisa ali, um caviarzinho, não sei o quê. Beleza, para você fazer uma decoração, Sim, fazer um complemento num prato, um charme, sim, é um a né? mais. Agora, a base da gastronomia mesmo, né? O importante é produção. Então, assim, você tem Entendi. que realmente, não adianta você fazer assim, vou me especializar só em comida molecular. Nós não temos campo para isso. Não tem como. Desculpa, mas não tem campo para isso. Não existe campo para isso, Nem no exterior. né? Nem no exterior, Ferran Adrià, né, que foi o grande mestre da Sim. cozinha molecular, ele realmente teve um restaurante, né, na Espanha, que acabou fechando, que durou bastante tempo, era Sim. lotado. Você tinha que fazer reserva com anos de Muito. antecedência. Caramba, anos. É, Caramba. mas assim, era aquela história de você ir para poder fazer uma experiência, Sim. né? Eu cheguei aí lá Que legal. e é realmente uma experiência e não assim você chegar e jantar, vamos dizer assim, Aham. né? É uma experiência gastronômica que eu acho que para nós, principalmente que somos gastrônomos, que é muito interessante a gente Entendi. vivenciar isso. Tem Mas outros momentos, texturas diferentes. Entendi. e assim, técnicas mesmo, né? Aquela coisa Legal. do
do vivenciar isso aí. Sim, poder colocar aquele mais no seu prato. Agora, trazer isso para um lado comercial, Entendi. né, empreender só com gastronomia molecular, esquece. E a gente pode não colocar isso com existe. qualquer coisa que seja muito específica, né? Foi como você falou, né? O gastrônomo, principalmente, qualquer tipo de empreendedor, ele precisa ser multidisciplinar. Sim. Na verdade. E hoje você já no seu ramo, com 23 anos de experiência, como é que você se vê nesse sentido de coletar repertório? Como é que você se vê na cozinha, com essas misturas de experiências na aplicação no dia a dia? Então, a minha cozinha, ela, desde quando eu comecei como autodidata, né? Então, assim, aquelas vivências e tal, as experiências próprias e tal, e eu sempre valorizei muito o produto da terra, ou seja, o nosso produto, o produto brasileiro. Sempre procurei muito trazer isso para as minhas criações. Mas eu carrego comigo sempre, desde quando eu comecei, de que qualquer empreendedor, ele precisa pensar fora da caixinha, ele precisa realmente olhar ao redor e tentar identificar uma coisa que o cliente, a pessoa que ele pretende vender vá gostar, ou seja, aquele público, saber o que o público anseia, né? E criar algo para atender aquele público e que seja diferente. Então, eu tenho uma frase comigo que eu sempre falo o seguinte: você pode vender chuchu, mas que seja o melhor chuchu e o mais bem apresentado chuchu. Então, eu trabalho muito, eu trabalho muito com o visual, né? O visual dos pratos. Eu acho que o visual, para mim, está em primeiro lugar, não adianta. É verdade. Porque... Eu sou designer, então posso dizer isso com propriedade. Né? Pois é. Então, assim, não adianta você fazer um prato delicioso e ele ser mal apresentado. É verdade. Porque a pessoa ainda não comeu. Então, ela compra aquele prato, às vezes, pelo visual. Sim, ela come com os né? olhos. Ela come com os olhos. Então, já é antiga essa frase, né? De que primeiro a gente come com os olhos. E, para mim, ela é super verdadeira. Sim. Então, hoje, dentro da minha cozinha, eu não tenho desenhado nada específico no sentido, assim, de que é alta gastronomia, ou é baixa gastronomia, ou é molecular. Não. Eu crio uma experiência de acordo com o momento de cada um. Então, como eu faço eventos, como eu faço eventos, então eu sento com a noiva e eu vou escutar um pouco da história dela. Eu tenho muito problema, por exemplo, que eu não mando orçamento padrão, eu não tenho um orçamento padrão. Entendi. Então, lá na empresa, às vezes as noivas ligam e falam assim, um orçamento para um casamento de 200 pessoas. Aí o meu pessoal já fala, olha, vamos agendar para você vir conhecer o espaço e a gente bolar um cardápio para você. Mas eu quero o preço. Não tem preço. Entendi. Não tem preço. Porque vai ser 100% customizado. A gente, na realidade, vai montar uma coisa para você. Então, eu vou olhar para você, eu vou sentir qual é a sua necessidade, eu vou perguntar quem é o teu público, né? Você vai falar para mim assim, 50% dos meus convidados é da minha família, que é acima de 50 anos, um exemplo. E são todos mineiros. Eu tenho outro público, é tudo jovem, tudo da balada, não sei o quê, nananã. Então, eu começo a traçar para você um perfil de cardápio onde eu tenho que atender esses dois públicos. Entendi. Eu tenho tanto que atender esse jovem da balada, quanto atender o público mais velho, que inclusive você deu uma característica que é mineiro. O mineiro, ele gosta de ver batelada de comida, né? Aquela comidona, assim. Eu sou mineira. Bastante coisa. Eu gosto de visualizar aquelas comidas bem grandes, né? Bastante coisa. E aí a gente tem que pensar isso para poder atender da melhor forma. Então, hoje, a minha gastronomia, ela é 100% formada por experiências gastronômicas. Então, eu vou estudar o cliente, vou estudar o momento do cliente para poder desenvolver o cardápio. Isso na área corporativa hoje, a gente faz uns trabalhos assim que ninguém faz, que é exatamente, por exemplo, de estar fazendo uma reunião. Então, a empresa quer fazer uma reunião lá de cumprimento de metas. Tá? Eu trago isso para dentro da gastronomia. Então, eu desenvolvo um projeto aonde a equipe que vai ser treinada, essa equipe da empresa, vai trabalhar com gastronomia, procurando atingir metas. Entendi. Então, a gente desenvolve cada projeto. Legal. Eu pego o cliente, sento com ele
e vou. O que você quer da sua equipe hoje? Ah, eles precisam engajar mais. Ah, eles precisam ter mais trabalho em equipe. Então, eu desenvolvo dentro da gastronomia um projeto que é para essa atividade da interação em equipe, do trabalho em equipe. E é exatamente isso Né? que faz você se destacar, né? Foi como você falou. Não existe quase ninguém que faz isso. Não conheço hoje. Por exemplo, assim, jantares. A gente faz muito, para empresa, inclusive, eu faço particular também, assim, pode ser evento social. Jantar é uma vivência às cegas. Não é só um jantar. Claro a gente que tem não. toda uma vivência com os olhos vendados. Esse é um dos meus carros-chefe. E vou te contar Então, uma hoje, coisa. Você sabe que você falou não é só jantar. Você sabia que o nosso nome hoje, assim como está na sua caneca, é justamente isso. Todos os nossos episódios são não é só gastronomia, não é só um jantar, é uma experiência. Exatamente. Porque exatamente. nós, seres humanos, Essa a gente vive frase disso, que está né? aqui, eu complementaria ela o seguinte: não é sobre vender comida, é sobre entregar uma experiência. Olha, Então a gente não vende, eu não vendo comida, eu entrego uma experiência. experiência. Então as pessoas precisam entender a diferença disso, sabe? Precisa Total. realmente entender o que é você pegar um buffet que vai te fornecer o tradicional, que não quer dizer que seja ruim, mas o tradicional vai ter ali canapé, salgadinho, creme em tartelete, não sei o quê. Aquilo que a gente já conhece. É aquilo que todo mundo já faz. E você sentar e criar uma experiência, você oferecer, na realidade, uma experiência para o teu convidado. Então, seja num casamento, num 15 anos, num corporativo, é muito diferente de você fazer uma reunião e oferecer um jantar lá no restaurante, jantar lá, entrada para principal e sobremesa, e você sentar e provocar um jantar dos sentidos com ele. E é muito interessante quando você fala isso. Inclusive, quem está assistindo, está ouvindo a gente, se você não anotou nada que foi falado aqui, já volta para anotar. Porque isso é essencial. Essa pesquisa, você falou muito sobre pesquisa, você estudar o seu cliente, seu potencial cliente, entender o que ele quer. Isso é essencial. Porque muitas das vezes eu vejo as pessoas que elas ficam assim, ai, mas como que eu vou conseguir oferecer o produto perfeito para o meu cliente? Teste. Teste você primeiro é você sentir o que é o que o cliente espera, né, de você. Esse é o primeiro ponto, assim. Então, eu olho para você, você vai casar e tal, não sei o quê, ou sejam 15 anos, seja lá o que for, e eu pergunto, o que você quer oferecer hoje para os seus convidados? Às vezes eu escuto assim, eu não aguento mais em festa de 15 anos que é crepe, Tudo é crepe. né? Aí eu falo, que tal se a gente fizer tal coisa, assim, assim, assada? Aí as meninas ficam tudo doidas, né? A noiva da mesma forma. Por quê? Quem disse que tem que servir salgadinho, canapé, não sei o quê, aquela coisa que todo mundo faz de um coquetel com um jantar no final? Quem disse que precisa ser isso? Pode ser do seu jeito. Que você Entendeu? quiser. Vamos criar, vamos tentar Legal. trazer, vamos fazer com que os seus convidados entrem na tua festa e falem assim, gente, que é diferente, isso? Nunca que vi isso, experiência." que experiência. E carregue aquilo na memória, entendeu? Sim. Então, assim, você vai provocar no teu convidado uma sensação maravilhosa de realmente guardar aquela memória, né? De ter essa memória daqui a tantos anos e falar, nossa, o casamento dela foi tão diferente, foi tão assim. E da mesma forma nos corporativos. Os corporativos também, se trazer... Reunião é uma coisa chata. Sim. Né? E eu acho muito interessante a gente contextualizar isso de uma forma teórica também, porque depois da Revolução Industrial, principalmente depois da Segunda Guerra, nós acabamos crescendo muito a parte de fábrica, de consumo, e nós acabamos nos tornando uma sociedade hiperconsumista, né? Então, tudo pra gente é comprar, fazer. E acabou que foi isso que gerou. A alta demanda gerou todos esses padrões que foram criados. E tudo bem, o mercado pediu isso naquela época, né? Mas a gente está chegando numa era que a gente chama de marketing 5.0, que se tornou uma era tão tecnológica que você precisa estar se conectando com as pessoas a cada dia mais e entendendo que agora quem manda é o consumidor. Na verdade. E se você não entrar nessa onda, desculpa, tá fadado ao insucesso. É verdade. Né? E às vezes as pessoas acabam reclamando, né? Porque eu não consigo crescer, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo. Mas por que será? A autoanálise ela é muito importante, foi igual você falou, né? É muito importante você estar sempre atualizado, você estar sempre pesquisando. Eu achei muito legal, Leninha, que você fala muito sobre a questão da criatividade. Para mim é o foco principal. A inovação, criatividade, ela é tudo. E como é que você faz para impulsionar essa questão de se manter, além dos estudos, né?
também? Como é que isso é no seu dia a dia? Você faz para poder impulsionar a criatividade? Na realidade, assim, eu gosto muito de quando as pessoas me... Como é que fala? Me fazem... Como se fosse Te uma dá um provocação de alguma desafio. coisa? É, um Isso. desafio. Eu gosto muito de ser desafiada. Legal. E às vezes, de uma palavra do cliente, eu falo, cara, dá para eu fazer tal coisa assim. E aí, o meu pessoal fica louco, né? Porque é aquela história assim, eu penso, mas não sei se isso vai dar certo Sim, ainda. Mas vou eu ter que pensei. Eu pensei, olha, eu quero assim. Eu quero assim. Se é possível, eu não sei, a gente vai ver. Mas eu não aceito dizer que não vai dar não vai dar certo. certo. Eles já estão acostumadinhos, porque eu falo assim, ó, pensei nisso, Aham. né? Então, um exemplo, eu quis criar um buffet dentro da piscina. Né, era uma ilha, a ideia, o cliente tinha uma piscina muito grande, e tal, gigantesca, e a ideia era que as pessoas passassem por dentro da piscina, por cima da piscina e Sim. chegassem até esse buffet. E esse buffet foi todo voltado para os mares e tal, e não sei o quê, ostras, patolas, enfim, aquela coisa todinha ali que era legal. como se fosse uma ilha. Agora só uma pergunta. As pessoas elas entravam na piscina ou passavam por cima? Passava por cima, só que era numa passarela de vidro. Então a impressão que dava é É que que você ela tava estava passando na pela água. água Que mesmo. Então as chique! pessoas meio que ficavam com medo assim e tal, Aham. né? Porque a gente tentou esconder ao máximo Aham. essa A estrutura, divisória, né? né? Entendi. Então ficava só aquele vidro assim. Que Então é como se você legal. estivesse andando na água, né? E aí dentro dessa piscina a gente ainda criou outras mesas que as Aham. pessoas ficavam meio que parecia que Aham, flutuava tava dentro da piscina. flutuando. Aí eu falo isso, aí quando a gente chama o pessoal, né, que vai fazer Fazer a isso, estrutura. aí eles ficam doidinhos. Como é que eu vou fazer isso? Tá aí, entregue. A Missão ideia tá aí, dada, agora você missão resolve essa dada, missão parte. cumprida, né? Que E legal. assim vai, com comida também, com as preparações. Aí eu fujo muito hoje os buffets usam muito prataria, não sei o quê. Eu fujo das pratarias. Você gosta Então muito eu de finger food? Como é que é? não, independente do cardápio, de peças mesmo, né? Falando da estrutura em si. Então eu uso muita. Às vezes eu tô passando assim e vejo uma casca de árvore. Que legal. Aí eu vou usar aquela casca de árvore para poder servir. Ah, eu vejo uma pedra. Entendeu? Então tudo para mim, tudo é possível, Entendi. Você né? explora aonde você Explora vê. onde eu vejo. Às vezes eu tô andando no meio da rua assim, parece uma louca, né? Aham, mas é assim que E, você faz a gente criativo, né? e às vezes eu tô andando no meio da rua assim, meu filho fica doidinho, né? Para o carro. Às vezes eu achei ali no meio do jardim, eu vejo um negócio lá, uma palha, um troço assim, sai a louca carregando aquele negócio lá. Mãe, o que você vai fazer com isso? Ah, não sei, eu já pensei aqui de usar numa mesa e tal, Vou não sei fazer o pra quê. testar pra ver o que vai Não dar. sei, eu vou fazer alguma coisa. E realmente eu vou lá e faço, entendeu? Então é muito legal. A criatividade, a inovação, ela vem muito da percepção, de você perceber e você tem que ter um olhar, né? Eu acho que você tem, é igual, eu acho que fotografia, eu imagino que seja isso. A fotografia, de repente, ela fica bonita, de repente, do olhar de quem está Você olhar. né? De quem está tirando essa fotografia, quem está ali na lente, né? Mas pra você, todo mundo, qualquer pessoa, ela pode se tornar uma pessoa criativa, pode se tornar uma pessoa que tá buscando essa inovação. Eu acho que pode. Ela precisa se permitir. Porque às vezes você não se permite. Sim. Né? É exatamente isso, né? A gente tentar sair um pouco daquele medo, né? O É medo de sair, errar. é sair fora da caixinha mesmo. Entendi. Sair mesmo, tentar perceber. Porque às vezes você acha que nada, aquilo não é possível. E outra coisa, sair do modo automático. O modo automático é a história dos buffets que servem salgadinho, aquela infinidade de salgadinho, canapé feito de pãozinho e pasta, creme em tartelete, coisa assim extremamente ultrapassada e não se permite. Então você está ali, ó, né? Aquela visão totalmente Naquela limitada. visão. Agora abre isso, começa a olhar, por que eu preciso fazer? Ah, porque é mais fácil, porque é mais barato? Peraí, mas e se você mudar isso aqui, tarará, e começar... Entendeu? É começar a testar e trazer isso para sua vivência. E como é que, Né? porque assim, esses testes, essa questão da gente estar sempre mudando, pesquisando, inovando, eles exigem além da coragem, mas também o fracasso. Porque a gente Sim. nunca vai acertar. Nem sempre a gente vai acertar toda hora. No momento a gente vai Eu, errar. olha, eu vou te dizer que quando eu penso, eu não me lembro de ter errado uma vez, assim, Olha, não. É, Gostei. na gastronomia, não. Porque eu penso e falo assim, ai, meu Deus do céu, sei lá, tô chutando. Uhum. Eu olho essa garrafa e falo assim, cara, essa garrafa aqui,
ela serve para eu fazer tal coisa. Aí eu vou ali, óbvio que eu vou testar. Sim. Então, tudo você não vai ter uma ideia e levar ela para um evento. Não, mas é isso, exatamente. testar. Eu não falo nem na hora do evento, porque ainda mais como profissionais extremamente experientes, a gente não pode levar o erro para a mesa. Sim. Até porque a gente tem essa exigência do nosso cliente. Sim. Mas ali, na hora do teste, na hora de você pensar, vão vir vários erros até você chegar no acerto, né? Sim, E por como isso é que você lida com isso? Com essa questão de você se frustrar na hora de você errar e ter que continuar testando? Eu acho assim, tudo é possível e se errou, errou, não tem problema. Até porque você está testando. O que você não pode é, por exemplo, assim, se eu estou com um cliente e eu não posso chegar aqui para você e falar assim, eu vou fazer comida dentro dessa garrafa. Sem eu ter testado. Sem eu saber que vai dar certo eu servir a comida dentro da garrafa. Legal. Né? Então, eu primeiro... Isso no meu dia a dia já se tornou uma rotina, assim, de passar e olhar. E às vezes eu tô sentada num lugar... Seu já. Pois é, assim, você tá num lugar assim, não tô nem pensando em comida. Mas às vezes eu vejo uma coisa ali e eu falo, cara... Ou então, por exemplo, acontece muito de eu estar num restaurante, comendo. Aí eu vejo um prato, aquele prato ali. Aí eu como aquele prato e olho aquele prato e falo, cara, esse prato dele aqui podia ser assim. Sim. Tá delicioso e tal, não sei o quê, mas podia ser assim. Ia ficar ainda melhor. Aí eu chego em casa, aquele mesmo prato, sem receita, sem nada, eu vou lá e desenvolvo ele, fazendo uma releitura para uma pegada que, de repente, é uma surpresa. Sim, entendi. Né? Mas eu acho que todo mundo tem a capacidade, sim. Só que a maioria das pessoas, elas não querem fugir do que é mais fácil. Exatamente. Porque é muito fácil você seguir um padrão. Muito. Já Né? tá pronto. Tá pronto e acabou. Sem erro, tal, não sei o quê. E se o público gosta, tipo assim, se o público está agradando. Agora, quando as pessoas começam, os clientes começam a... Então, por exemplo, assim, se você é convidado e vai num casamento que eu fiz o buffet, eu já faço com que você tenha uma experiência que você vai levar isso para frente. Muito provavelmente você vai falar assim, nossa, fui num buffet ontem que, olha, gente, era fantástico o que eu comi lá, assim, assada, a vasilha que foi servido, a forma como foi servido, a roupa do garçom. E isso vai, é assim que a gente faz, disseminar. Não, e eu provoquei justamente essa questão da falha do teste, porque é justamente o que você falou. A maioria das pessoas, elas tendem a ficar nessa caixinha. Elas estão acostumadas a ficar no padrão. E eu vou voltar para aquela questão, né? Não adianta a gente querer reclamar, querer falar que não está evoluindo, não estou saindo do lugar, porque se você não quer mudar alguma coisa, nada vai mudar se você não mudar a base. A mesma coisa a gente traz para os restaurantes. Então, assim, a gente vê muita operação abrindo e fechando. Sim. E que vira falar assim, o mercado está ruim. O mercado de Brasília, a gente tá em plena expansão. Sim. Tem, assim, campo para abrir muita coisa. Muita. O que não pode eu vou abrir uma risoteria ali, porque aquela risoteria está vendendo igual água. Isso não funciona. Perfeito. Você não pode olhar o quintal do vizinho, sabe? Então, assim, não existe essa de você empreender porque você acha que o outro está ganhando dinheiro. Exatamente. Não é isso. E isso é perfeito que você está falando, porque a questão de você andar na moda, ela é muito perigosa. Porque o que está fazendo, tá trending agora, tá em alta agora, pode não estar em alta amanhã. Sim. Tudo bem você ter um propósito de estar... Aqui em Brasília a gente trabalha muito com isso, né? Com negócios rotativos, né? Com lojas que abrem, negócios que abrem já pensando que eles não vão ser para sempre. E aí é uma coisa, uma estratégia de negócio que ele vai ser voltado para aquilo. Que é o caso dos eventos gastronômicos, né? Exatamente, eventos gastronômicos. Que ele vem, fica ali um final de semana, ou uma semana, ou um mês, e pá, só pronto, volta o ano que vem. Ou então, às vezes, quiosques, né? Eu lembro na época do cupcake, né? Sim. Vários quiosques que abriram. Aquele quiosque fechou do cupcake, aí abriu depois pro pirulito, enfim. Ele é rotativo, aí ok. É de propósito. Agora, você abrir um negócio sem ser pensando a longo prazo, hoje a minha empresa, Space 125, ela prepara empreendedores justamente para isso, para que eles entendam que a empresa deles, o negócio deles, eles precisam ser atemporal. Eles têm que ser criados para durar. Né? E hoje, com o seu negócio, como que você vê essa parte da estrutura? Aquilo que você criou? Porque você que está à frente do seu negócio, certo? Então, como que você faz para que você possa criar essa cultura da sua empresa que as pessoas entendam? Isso aqui não vai morrer amanhã.
Eu criei essa empresa para que ela possa durar, para que ela possa continuar. Até depois, até que a gente não estiver mais aqui, né? Uhum. Hoje eu tenho um espaço de eventos, né? Uhum. Um espaço de eventos que atende ali, é grande. Uhum. A gente tem ambientes que atendem de 10 até 1.000 pessoas. Caramba. É um espaço de eventos grande. E lá dentro, a gastronomia é só minha, é exclusiva nossa. Sim. Então, assim, lá já existe essa cultura. Então, aí você fala para mim, mas o cliente que chega lá e quer o tradicional, você não faz? Faço. Mas dificilmente eu vou sentar com o cliente e ele vai querer o tradicional. Porque ele vai ter outras opções. Porque ele vai ter outras opções que ele não sabia. Entendi. E não necessariamente que essas opções são mais caras. Uhum. Não necessariamente. Vai depender daquilo que a gente for criar para o público dele. Então, se é um público que está acostumado a comer ostra, beleza, a gente vai trazer ostra. Mas se não é um público que... Eu não vou colocar ostra, né? Então, assim, hoje quem procura o meu trabalho, eu faço hoje experiências mesmo, essas experiências no Brasil inteiro. Que legal. Então, ele já sabe, ele já vem já falando assim, eu queria aquele jantar às cegas. Eu queria o cinema à mesa. Entendeu? Eu queria o Olive Oil Experience, que eu faço azeite, né? Sim. Azeite extra virgem. Nossa, esse do azeite eu vi e eu fiquei tão curiosa para provar. Pois é, Depois eu vou bom. procurar, viu? Esse é o único meu, uma criação Legal. assim bem bacana que a gente lançou aqui Bem em Brasília. exclusivo. Só fizemos 2 até agora, Que legal. mas ele é muito legal. Ele tanto para corporativo quanto para social é muito bom. É uma experiência no mundo do azeite, né? Do azeite de oliva. Sim, e eu achei muito incrível, porque assim, lá em casa a gente ama azeite, a gente é apaixonado por azeite. E é muito engraçado que quem não entende o azeite, entra numa parte mais técnica, que eu não sou expert, mas que eu estudei um pouco para poder entender, né? Questão da acidez, etc e tal. E aí, a minha mãe, outro dia, olhou assim com azeite. Esse azeite aqui tem gosto. Eu achei maravilhoso, porque o azeite com a qualidade muito inferior, né? E você vê que de fato ele afeta totalmente o gosto da sua comida. Afeta, com certeza. Então, assim, isso é uma das experiências. Isso é uma das experiências. Então, quem procura a gente já tem mais ou menos na mente o que ele quer. E tem muito, assim, cliente que já é cliente nosso, que ele nem questiona e vira e fala assim, ele não quer o mesmo também. Então, por exemplo, no seu aniversário do ano passado, eu fui lá e fiz um cinema à mesa. Aí agora ele fala assim, tá na sua mão, cria Pode uma fazer experiência. Como você quiser. Entendeu? E você já conhece o perfil do cliente? Já conhece o perfil então do vai ser cliente. mais fácil de Isso, então a você. gente fideliza esse cliente. Legal. Eu tenho cliente que faz festa comigo todo ano. Que legal. Que ele já só vira e fala assim, aniversário do fulano. É não sei o quê, é não sei o quê. E aí a gente vai e cria alguma coisa que vai surpreender. Agora eu fiquei curiosa uma coisa, porque você falou que você atende no Brasil inteiro, né? E eu queria saber como é que funciona essa dinâmica, principalmente na parte de logística, porque é a parte mais difícil, né? Então, essas experiências todas geralmente são eventos menores, né? Mas, tipo assim, até 100 pessoas. Não que não faça para maior. Mas é que o nome já está dizendo, é uma experiência. Sim. Então, para um número maior, a gente vai desenvolver um outro tipo de experiência, né? Porque você tem que guiar a pessoa para que ela passe esse do pela azeite, por experiência. exemplo, a gente faz muito no Brasil para grupos até 20, 30, Bem estourando aí 50 pessoas. Entendi. Por quê? Porque ela é toda guiada. Todo guiado, são etapas de degustação, né, de análise sensorial, tem as fichas técnicas para preencher, tem a roda de aromas para poder entender. Então, assim, não é legal fazer para um Com grupo muita gente. muito grande. Senão as pessoas né? acabam ficando perdidas, né? Não conseguem acompanhar. Isso é super fácil, porque, por exemplo, eu trabalho o quê? Eu tenho os azeites, a gente escolhe os rótulos que a gente vai trabalhar ali. Então, eu tenho todos os azeites, toda a papelaria, toda a parte de impressos a gente leva, tudo com a gente. Pode ou não, vai depender do tamanho do evento, levar uma equipe, mas sempre eu tenho no mínimo uma pessoa, né? Que é essa pessoa que me ajuda com toda a parte de apresentação, porque aí tem a apresentação e tudo. E lá no local, a gente pede uma equipe extra. Legal. Então, por exemplo, você vai precisar de garçom, a gente contrata do local. A gente trabalha muito com como é que fala? Terceirizado? Estudantes?
Estudantes, Ah, sim, com universidades? estagiários. Ah, Então, por exemplo, às vezes se eu vou para um estagiários. lugar que tem uma faculdade de Entendi. gastronomia, a Aham. gente consegue estagiários de gastronomia que queiram Que participar ali daquele legal. momento. Então é bem bacana, a gente estrutura tudo. E agora eu fiquei curiosa em relação a... Lá no comecinho, né? Porque agora que você já está bem estruturado, tem essas... Tem várias pessoas que estão te dando apoio, você pode contratar Uhum, mais outras pessoas, você já tá... Essa questão de preparar uma equipe, que é muito diferente, né? uhum. E quando você começou? Porque... Como é que era? Você que fazia tudo? Vixe, apanhei demais, apanhei muito. Nossa Senhora. Não, fazer tudo a gente nunca faz, né? Aham. É, eu comecei, na realidade, com uma operação de restaurante. Não era o buffet, era um restaurante. E esse restaurante, a primeira, né, aquele primeiro empreendimento, então você apanha bastante. Sim. Hoje as minhas consultorias, hoje eu dou consultoria, Aham. elas são todas voltadas em cima dos erros que eu tive, Que legal. das vivências que eu tive, né? Sim. Então tudo aquilo que eu errei, eu trouxe hoje para a consultoria como uma forma de não errar mais. Entendi. Então os meus processos são definidos de forma a não errar mais. Sim. Né? Seja na questão da mão de obra, na questão de fornecedores, de equipamentos, de layout de produção, de tudo isso. A gente está falando de tudo. Escolha do ponto, entendeu? Do marketing, do conceito, tudo isso. Hoje eu trago para dentro uma consultoria prática. Ou seja, eu Legal. vivi isso na prática mesmo, né? Você pegou Mas a na sua dor, a dor época, que você tinha, que é a dor de muitas isso, pessoas, e isso. transformou em algo bom que você possa ensinar Isso, outras pessoas para que ela não passe pelo exatamente. mesmo. Mas naquela época, logo no início, a gente tinha que se virar. Sim. Então, assim, era tipo, lavando, passando e cozinhando. Então, você tinha que entrar para a cozinha, você Lavar a tinha que louça fazer também tinha que compra. fazer. Sim, faltava um funcionário, então faltou um produto, não entregou, tem que correr ali, pega o carro e corre e vai fazendo. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Hoje a gente. Mas você falou assim que naquela época não. Hoje a mão de obra ela é muito difícil. Sim. Até porque é para Eu você diria, treinar eu as diria que até pessoas. mais do que há um tempo atrás. Entendi. Porque às vezes a gente escuta muito, aliás, o tempo todo a gente escuta muito falar assim, não tem emprego. Né? Tem muita Tem vaga, muito emprego. sim. O que falta é mão de obra treinada, mão de obra capacitada e de pessoas que realmente Queiram queiram trabalhar. trabalhar, sabe? É Queiram entrar. verdade. Às vezes eu pego muita gente que não sabe nada. Então, o Sim. importante aí, por exemplo, às vezes você pegar uma pessoa que não sabe nada, às vezes é melhor do que um que diz que sabe. É, porque as Agora, pessoas esse que não sabe nada, mas que tem vontade, eu quero. Olha, eu quero começar na pia, não tem ensina. problema. Mas eu quero entrar nesse ramo da gastronomia, eu quero ser um chefe um dia, eu quero não sei o que. Né? Tá Esse cara é disposto a bom. aprender. Esse cara vale a pena investir. Entendi. E Entendeu? às vezes a Por pessoa quê? que já tem conhecimento acaba deixando o ego, né, na frente. Exatamente. Então, isso é muito importante mesmo. Você treinar a equipe, você às vezes pegar a gente crua mesmo, mas com esse detalhe. Eu amo cozinha, eu quero trabalhar com isso, e tarará, e tarará. Aí a facilidade de você treinar essa pessoa vai ser muito maior, Sim, pessoa que está né? disposta a passar pelo processo. Porque não tem Exatamente. atalho, né, Leninha? Às É. vezes a pessoa fala, mas como é que você chegou para você ser quem você... A Leninha é hoje, que está dando aula, fazendo degustação, experiências no Brasil todo. Não foi da noite pro dia. Não, não é. São 23 anos, né? 23 anos de experiência para poder chegar aqui, É, né? Um baita de um repertório. é Eu acho isso. que a gente sempre. Nossa, é impressionante. Todo episódio a gente passa por alguma coisa parecida com essa conversa, né? Porque parece que as pessoas, elas veem a gente de um local e elas imaginam coisas que não são verdade, né? Pra É. gente chegar até onde a gente chegou, foi um caminho doloroso, cheio de Sim, aprendizado, cheio de quedas, como você falou. sim. E que a gente teve que transformar isso, as lágrimas, em sorriso, né? É, Ou então em água tipo para isso. beber. Mas e É hoje, qual isso. é, toda a sua experiência, todos esses anos de carreira, qual é uma dica que você pode dar para quem está assistindo a gente, ouvindo essa, que para você hoje marca mais o seu dia a dia, sua vivência com as pessoas? Eu sempre falo no meu programa, eu tenho um programa que é exatamente sobre empreendedorismo, né, que chama Brasil Cozinha, e ele é. Só um minutinho. Eu vou conferir aqui, só para ver se tá... Tá. Eu não escutei o barulhinho, não. Apagou? Eu tava sentindo. Tá E chegando agora? agora. E Não, cortou? acabou só um pouquinho. Não, aquela ali cortou. Esse aqui eu vou cortar.
Tá. Fica tranquilo, pode continuar. Então, hoje eu tenho um programa que é voltado para o empreendedorismo. Legal. 100% voltado para o empreendedorismo gastronômico. E exatamente com isso que eu falei, de você aprender na prática. Então, é muito fácil falar, é muito fácil você jogar na internet. Agora, prática mesmo, você só tem se você tiver acesso a quem está com a mão na massa. Então, hoje o programa ele entra dentro das cozinhas do Brasil inteiro. Que legal. Né? A gente entra, pegou aquele, não necessariamente chefe, pode ser um empreendedor da gastronomia, né? O dono do restaurante, mas a gente entra dentro daquela operação e a gente vasculha tudo. Então, a gente mostra a produção dele, a gente conversa sobre todas as dores dele, como que ele seleciona uma equipe, como que ele trabalha com fornecedor, como que ele desenvolveu o prato, por que que ele entrou na gastronomia. Se você quiser me chamar como sua estagiária para participar do programa, tá? Estou à disposição. Tá, joia, vou deixar. Então, assim, a dica para as pessoas hoje, primeira coisa para quem quer empreender, né? Eu acho que independente de ser na gastronomia, é você realmente saber o que o teu público quer, tá? Então, assim, se é da gastronomia, eu fiz gastronomia ou não, ou eu quero investir numa lanchonete, num bar, seja lá o que for. Por quê? Faça essa pergunta para você. Por que você quer mexer com isso? Por quê? Coloca lá. Por que eu quero mexer com gastronomia? Por que eu quero ter um bar? A ideia do eu gosto, beleza, legal, eu gosto. Isso não basta. Não basta. Tá? Onde você vai fazer isso? O local que você está pensando, ele se adapta para isso? Né? Aí vamos dizer que você fala assim, minha mãe tem uma lojinha ali na Asa Sul e tal, não sei o quê, eu vou pegar essa lojinha. Você não sabe, você tem que primeiro... Então tá bom, eu parti do princípio de que eu já tenho um ponto. O que é que cabe nesse ponto? É um café? É um bar? É um não sei o quê? Tem que fazer aí uma tá, real olha, aqui é mercado. legal, tá faltando um café assim e tal, não sei o quê, nananã. Tá. Aí agora você vai analisar o teu público. O que esse público que está aqui ao redor gosta de café? É o café coado, é o café expresso, é um café gourmet, é um café não sei o quê, nananã. Entendeu? Você começa a fazer isso. Então, a pesquisa, o você saber o contexto todo daquilo que você quer montar, para mim é fundamental, antes de investir. Antes de investir. Tá? Aí, numa sequência disso, eu já achei tudo isso. Se você não é da área, e até quem é da área, mas que não teve a vivência empreendedora, para mim é fundamental que você contrate um consultor. Sim. Uma pessoa que tenha vivência prática. Porque não adianta também você pegar um consultor Só tem teoria. que tem o nome de consultor, Sim. tá? Mas que nunca entrou dentro de uma operação, principalmente da gastronomia. Eu estou falando muito focado na gastronomia. Sim, sim. Você pega uma pessoa que, sei lá, fez um curso de gastronomia. Não, gente, porque ele foi ali e fez um curso de gastronomia, isso não quer dizer que ele consiga te dar uma consultoria. Então, assim, pegue pessoas que vivenciaram, que botaram a mão na massa, ou que estão vivenciando. Não, querendo ou não, tudo que você está falando são áreas do marketing, publicidade purinha, né? Você entender seu cliente, etc e tal, e são coisas muito específicas, né? Que você precisa saber. Muitas das vezes, com a sua experiência de cozinha, não necessariamente você vai conseguir colocar tudo isso em prática, como você já sabe com a experiência que você aprendeu. Sim. Né? Então, ter um profissional que realmente entende do mercado, entende da operação, ele muito minimiza importante. erros, é um investimento. Olha, isso eu falo todos os dias, é um investimento. As pessoas falam assim, a consultoria é caro. Não é caro. Não é caro. Não é caro. Ele te minimiza erros e pode, assim, tirar muito prejuízo seu. Com certeza. Tá? Ele avança etapas. Então, etapas que as pessoas vão ficar ali o tempo todo testando, não sei o que lá. Até assim, comprou essa caneca errada. Eu não precisava dessa caneca. Sim. Mas comprou é um prejuízo. Então, assim, a consultoria, ela te dá um passo a passo. No meu caso, a gente fala que é da escolha do ponto à inauguração. Então, a gente passa por todos os processos. Se ele, né, desde o momento que ele falou, vamos escolher um ponto. Ele já tem um conceito na cabeça, então a gente vai achar esse ponto para ele. Então, da escolha do ponto, passando pela criação do conceito, o logo, as cores, a fachada, a loja, tudo isso entra. O menu, a degustação, a apresentação para a imprensa,
tudo isso engloba dentro de um projeto. Baita de pacote, viu? Porque É. você passa por todas as artes. É. Não é só gastronomia. Gastronomia, Exatamente. publicidade, design, arquitetura, tudo. Mas é legal, né? Porque você realmente está Essa a oferecendo um ideia. pacote completo. Não que eu faça, mas a gente É senta uma e equipe. traz um projeto. É um projeto. Sim. É um projeto e eu entrego o projeto pronto para a pessoa. No sentido assim, olha, tá aqui, a sua empresa pode funcionar. Entendeu? Então, como se fosse um manual. Exatamente. Tá, Não, eu um acho muito manual. legal isso que você está falando, porque a gente bate muito nessa tecla da gente delegar as coisas, né? Não ter que fazer tudo sozinho. Claro que Você não. tem o seu time trabalha com você, você vai entregar um projeto para aquela pessoa. E isso que você falou é justamente a fundação de uma empresa. Porque a maioria dos empresários que são fadados ao fracasso, à falência, é justamente porque não tem uma fundação sólida, né? Não tem, não se prepararam. Não se prepararam. Não se prepararam. Aí sai atirando. A gente fala que o investimento na consultoria sai muito barato. Muito. Porque senão você vai atirar. É a previsão do tempo, né? Você sabe assim, você comprou essa mesa, ela não serviu para você. Comprou aquele negócio ali que não estava no seu cardápio. Então tem todo um passo a passo para ser seguido. Tá? Aí você vê gente que definiu o cardápio sem saber o que era o conceito do restaurante. Ah, foi lá e comprou um monte de equipamento para cozinha que não sabia se ia usar. Ah, E eu se vou cabia comprar. na cozinha. Se Já vi cabia, muito isso. e nem se o cardápio ia ser adaptado. Eu não preciso de uma batedeira no meu cardápio, tem uma batedeira ali. Entendeu? Nossa, tem muita coisa que É. você precisa se Então preparar. envolve, a consultoria é isso, ela envolve. É muito A palavra importante. que você usou para mim é chave, o conceito. Uhum. Nossa, o que eu amo ir para restaurante, eu amo conhecer lugares novos. E o que a gente mais vê é justamente isso. Se o conceito não está amarrado, se você não sabe contar uma história para o seu negócio, principalmente para um restaurante, você não consegue captar aquele cliente, na Com verdade. certeza. Aí você vai falar, mas por que que eu tô comendo, sei lá, um porco? Por que que eu tô comendo essa carne? Por É. que tem esse molho? Não vai, porque se torna muito mais rico a comida que você come. Quando você conta uma entende. história, quando você sabe o porquê que você está comendo aquilo ali, teve um porquê de tudo aquilo ali. Uhum. Inclusive, me fala se eu estiver errada, tá bom? Corrija se eu estiver errada. Mas eu vejo que é uma defasagem que a maioria dos restaurantes aqui no Brasil, de forma geral, tá? Da minha experiência, tem. Eles não. A maioria dos restaurantes que a gente vê assim no dia a dia, eles não estão sabendo contar uma história. Eu vejo que, assim, às vezes eles oferecem aquele prato e aquele prato, ponto, acabou, come, né? Eu sinto muito isso também, assim, eu sempre falo isso, que é a questão do não fazer diferente. Então, as pessoas vão abrir um restaurante e elas não procuram fazer diferente do vizinho. Entendi. Elas olham que aquele vizinho está se dando bem lá e vai lá e faz igual, né? Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu sempre falo, hoje numa entrevista eu falei isso, que eu diria que 99% dos restaurantes têm risoto. É verdade. Todo mundo tem risoto, né? Risoto de não sei o quê. Não, é filé mignon, a molho de vinho tinto com risoto de quatro queijos. Então, assim... Eu amo, meu prato favorito, mas todo lugar tem. Pois é. Então, assim, pensar nisso, realmente... A gente tem necessidade, sim, de ter operações que sejam diferenciadas. Sim. Que fala assim, por exemplo, aqui em Brasília a gente tem um que eu gosto muito e que eu cito também, que ele é 100% tudo de porco. É porcos, né? Não, é Mas um outro, chama tudo de porco mesmo. Nunca vi Ele é isso. fantástico, porque assim, ele é 100% de porco. Então Aí você tem fala assim, conceito mas eu bem não como definido. porco, então você não pode ir lá. Sim, Mas ele tem várias preparações de tudo de porco, eu acho super legal. legal. Entendeu? É uma pegada bacana, é um conceito. E é bem amarrado. Entendeu? Ali, mas são pratos super de todos os tipos, Sim. né? Entendi. Legal. Toda a base, tudo leva porco. E é legal que o conceito é tão amarradinho que a pessoa não pode chegar lá esperando pra comer, sei lá, um frango, né? Isso, é isso que eu salmão. falei. Se ele não quer comer, se ele não come porco, ele não pode ir lá. Não pode não, é Entendeu? verdade. Mas é muito legal. É você definir uma Muito. estratégia de público que você Sim. quer atender. Tem muita gente E que quer comer 100% porco. das pessoas que gostam de porco, com toda Sim. certeza, vão procurar um restaurante especializado em porco. Maravilha. E é legal a Né? gente ressaltar aqui, porque você falou muito essa questão do preço, né? Que é exatamente o que você falou. Não necessariamente um prato que ele é um pouco mais inovador vai sair mais caro do que um prato tradicional. Porque se eu usar salmão e usar frango, são coisas diferentes, né? E eu que eu falar nessa questão da contação de histórias, que você mesmo falou que você faz isso com excelência no seu negócio. Porque o
McDonald's, por exemplo. Você vai comparar um McDonald's com uma hamburgueria gourmet. Os valores são completamente diferentes. Mas o McDonald's, ele tem uma história que ele sabe contar muito bem, que tá ali desde que a pessoa entra na loja até o consumo do produto final, né? Aham. Isso não impede que qualquer outro negócio que, principalmente da quando mesma não é forma. fast food, conte sua história também. Sim. Não existe um impeditivo de valor, de preço, Não, né? não, ao contrário. Ao contrário, você pode criar um produto único. Você fala, vou vender cachorro-quente. Mas você criar todo um conceito para aquele cachorro-quente. Legal. Começando do nome até a entrega do produto, a forma da embalagem, o jeito dessa pessoa estar atendendo, a forma de preparo, entendeu? Então, tem toda uma diferenciação que ele pode trazer para aquilo ali, para o cachorro dele ser único. Ai, que incrível. É muito Leninha, bom. que delícia estar aqui conversando com você. Eu falei pra você que parece que o tempo tá passando, né? É. Que a gente nem vê. É verdade. Muito obrigada por hoje. Foi muito bom aprender com você. Obrigada Nossa, a vocês. que experiência incrível. Espero que a gente possa se ver mais vezes. Com Pra certeza. comer juntas. Isso. Não palha risoto. Pode, mas um risoto diferente? Vamos Sei ver lá. diferente. Então, muito É obrigada por hoje. Muito obrigada por essa. Ai, falando isso, eu fiquei curiosa. É. Qual que é a sua comida favorita? Eita, eu sou boa de garfo. É, Eu gosto sou boa de tudo. garfo, eu como de tudo. Eu Mas não tem tenho... alguma coisa assim, um estilo que você gosta mais? Eu gosto muito, eu tô entrando muito numa linha Uhum. da parte de legumes, sabe? Legumes? É, eu tenho Aqueles tirado muito carne. grelhados. É, eu adoro brasas. Uhum. Então, assim, essa coisa dos legumes na brasa, sabe? Então, eu troco churrasco por legumes na brasa. Que delícia, eu amo Olha também. que loucura, né? Mas eu gosto muito, muito de. Eu sou apaixonada por salada. Nossa, que legal. É, eu como muita salada. Hoje é meu prato predileto é salada. De tudo quanto Olha, é eu tipo. fiquei impressionada. É porque todo mundo É. fala carne, né? Algum tipo de Não, carne. não. Eu sou da salada, eu sou muito de salada. De grãos, dessas coisas assim, bem. Não sou natureba, não. Sim, mas Tá? você gosta de uma boa salada. Mas eu gosto de uma boa salada. Ai, que delícia. É E isso. é muito bom saber disso de uma pessoa que trabalha na cozinha, de uma chefe, porque Aham. você entende que, de fato, salada tem gosto. Eu amo salada. E com bom azeite, um azeite extra virgem de qualidade. Delícia. Fechou com chave de ouro. Né? E onde é que o pessoal pode seguir você para acompanhar suas aventuras, todos os seus serviços? Leninha.camargo, Instagram Leninha.camargo. Eu tenho o programa Brasil Cozinha, do canal Empreender da Band, que vai ao ar toda quarta-feira às 20h30. Muito legal. É Então muito vocês legal. não percam, viu? Por favor. E É eu quero isso. agradecer aos nossos parceiros, a Space 125, a Monkey Donuts, aos escritórios que estão com a gente também. Confere o nosso Instagram para dar uma olhadinha neles também, porque eles também que deram a nossa caneca maravilhosa pra linda, Leninha, obrigada. que vai dar o cupom para a Leninha consumir os donuts maravilhosos da Gabi, Ó, da Monkey Donuts. e lembrem, não vendam comida, entregue uma experiência. Uma experiência. Muito bom. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, tchau.